A pensão por morte pode ser requerida a qualquer tempo pelos seus dependentes, desde que comprovados 3 requisitos legais de acordo com a lei vigente na data do falecimento do segurado, quais sejam o óbito ou a morte presumida, a qualidade de segurado do de cujos na época do óbito e a qualidade de dependente do requerente do benefício. Nossa legislação previdenciária divide os dependentes do falecido em 3 classes. É uma espécie de hierarquia na ordem de preferência no recebimento da pensão. Ou seja, na hipótese de dependentes na classe 1, por exemplo, os das demais classes não terão direito ao benefício. No vídeo de hoje você vai aprender quais são os dependentes que podem ter direito à pensão por morte e como comprovar a qualidade de dependente à Previdência Social. Sou Rosângela Rocha, advogada, especialista em Direito e Processo Previdenciário no escritório Rosângela Rocha Advocacia, com sedes em Teresina e Uruçuí, Piauí. Bem, como disse, os dependentes são divididos em 3 classes. Na classe 1 está o cônjuge ou companheiro e filhos, enteado ou pessoa que estava sob tutela do falecido ou falecida, não emancipada, de qualquer condição menor de 21 anos, ou de qualquer idade se inválido, ou com deficiência intelectual ou mental, ou deficiência grave. Nessa classe inclui-se também o cônjuge ou companheiro divorciado ou separado que recebia pensão alimentícia do falecido ou que tivesse voltado a morar com o segurado falecido como um casal. Essas pessoas possuem dependência econômica presumida, ou seja, o INSS não pode questionar quanto à dependência financeira desses dependentes, exceto em 3 casos específicos. Pessoa menor de idade que estava sob tutela do falecido, a qual equipara-se como filho mediante declaração de óbito. Cônjuges ausentes quando desaparecidos antes do falecimento do segurado e sem deixar notícias ou procuradores, e o cônjuge ou companheiro divorciado ou separado que tenha recusado a pensão alimentícia. Nessa situação, o Superior Tribunal de Justiça estabelece a necessidade de comprovação de dependência econômica depois da morte do segurado. Aqui na classe 1, concentra-se a maior parte das dúvidas dos dependentes e certamente uma das principais é quanto à possibilidade de estender o benefício para o filho do segurado falecido até os 24 anos de idade em decorrência de estar cursando o ensino superior. Mas ao contrário do que pode ocorrer com a pensão alimentícia, lá na esfera do direito de família, a pensão por morte cessa automaticamente para o filho que completa os 21 anos, independente de estar fazendo curso superior. Bem, já na classe 2 estão os pais do de cujos e, ao contrário dos dependentes da classe 1, estes precisam comprovar a dependência econômica que tinham com o segurado. E na classe 3 estão os irmãos não emancipados menores de 21 anos ou inválido ou com deficiência intelectual, mental ou deficiência grave de qualquer idade, os quais também precisam comprovar a dependência econômica com o falecido. Todos os dependentes precisam comprovar 3 requisitos legais: o óbito ou a morte presumida do segurado, a qualidade de segurado do de cujos na época do óbito e a qualidade de dependente do requerente do benefício. A comprovação dessa qualidade de dependente vai depender de qual tipo de relação familiar essa pessoa tinha com o segurado falecido. Ou seja, se cônjuge, basta apresentar a certidão de casamento. Já no caso de união estável, o companheiro ou companheira deve apresentar declaração de união estável registrada em cartório. Se filhos ou equiparados, deve evidenciar que possui menos de 21 anos de idade, salvo se inválido ou com deficiência intelectual ou mental ou deficiência grave
caso em que pode ser de qualquer idade. Em quaisquer dos casos, deve apresentar o INSS, o RG e a certidão de nascimento. Se tratasse dos pais do segurado falecido, é necessário comprovar dependência econômica. Se irmãos da pessoa falecida, além de comprovar também a dependência econômica, devem comprovar ter menos de 21 anos de idade, exceto se inválido ou com deficiência intelectual ou mental, ou deficiência grave, caso em que pode ser de qualquer idade, como visto há pouco. Mas, por óbvio, a qualidade de dependente do companheiro ou companheira da pessoa falecida é uma das mais difíceis de ser comprovada. Isso porque o INSS considera apenas a data em que a declaração de união estável foi firmada. E caso o documento evidencie que a união iniciou há menos de 2 anos do óbito, a pensão por morte terá duração de somente 4 meses. Além disso, sabemos que registrar a união estável não é opção da maioria dos casais. E quando um dos companheiros vem a óbito, inicia-se uma difícil caminhada para comprovar a condição de dependente da pessoa falecida. De todo modo, o ideal é apresentar um relevante acervo de provas da união estável, através de documentos como comprovantes de residência de ambos, demonstrando que os dois residiam no mesmo local, certidão de nascimento dos filhos em comum, comprovante de casamento religioso, declaração de conta bancária conjunta e até mesmo fotos e vídeos, assim como publicações em redes sociais. Ao menos uma dessas provas deve ser produzida em período não superior a 2 anos anteriores ao óbito, a fim de facilitar a concessão do benefício na via administrativa. Mas, caso negado, o entendimento judicial é mais flexível, uma vez que todas as provas pertinentes serão analisadas, inclusive as testemunhais. Ou seja, além de precisar compreender quais os dependentes da pensão por morte, a ordem legal de preferência no recebimento do benefício, é preciso também comprovar essa qualidade de dependente à Previdência Social. E como acabamos de ver aqui, em alguns casos não é tarefa fácil. O ideal é sempre contar com a ajuda e orientação de profissional especializado. Então, gostou do assunto abordado hoje? Comenta aqui e compartilha o conteúdo. Por fim, te convido a inscrever-se no canal, ativar o sininho, dar seu like e assim garantir as atualizações semanais sobre os seus direitos previdenciários. Te espero no próximo vídeo,